aqui. Digam um amém, gente. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Sente-se, por favor. Nós precisamos começar a sair do natural, né? Começar a sair do natural. A presença de Deus é poder. A presença do Espírito é vida. Vida. O Senhor Espírito Santo vivifica. Então ouça, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito traz como luz à igreja. Buscar-me-eis, diz o Senhor, e me achareis. Nós não entendemos como está o nosso coração, imaginamos que estamos completamente na presença de Deus. Mas Deus não divide o trono, viu? Deus não divide o trono. Deus não divide a glória. Não conseguiremos servir a dois senhores. Não tem como agradar a Deus se estivermos com outro ocupando, ainda que seja uma parte pequena do lugar que pertence a Ele. Então pense bastante sobre isso, tá bom? Deixa eu entregar para você a lição de hoje. Nossa lição é rápida. Às 5 eu demorei um pouquinho porque teve algo mais, né? Isso. Nós estamos estudando os 10 nomes redentores do Senhor. E hoje veremos aqui Jeová Jireh, né? E eu espero que Deus tenha acesso ilimitado ao seu coração, né? Não só ter acesso ilimitado ao seu coração. Gente, olha, nós precisamos, olha, ontem eu falava com os jovens, Joel profetizou, capítulo 2, versículo 28, ele disse o seguinte: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Bom, já se cumpriu. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você vê que já se cumpriu, irmãos, o derramamento do espírito. E ele disse o seguinte: vossos filhos profetizarão. Vossos filhos profetizarão. Vossas filhas, vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. Mandado por Deus, né? E os jovens terão o quê? Visão. Irmãos, nossos filhos não andam profetizando. Não há profecia nos lábios dos nossos filhos. Os nossos jovens não estão tendo visão. Mas por quê? É aquela coisa de buscar de todo o coração. Como é que Deus vai me dar visão se aquilo que eu uso para ter visão está contaminado com o que eu ando vendo? A Bíblia diz: não porei coisas más diante dos meus olhos. Se eu tenho coisas más diante dos meus olhos, como Deus vai me dar visão? Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Como haverá profecia se o instrumento de profecia, que são os lábios, são usados, meu irmão, para tantas coisas ruins, para dizer o que não deveria? Como Tiago disse, como pode uma mesma fonte jorrar água doce e água pura e água ruim? Não pode. Ou ela vai dar água doce ou ela vai dar água ruim. Mas o instrumento de profecia está sendo usado para aquilo que não é agradável a Deus. Para ouvir a voz precisamos, irmãos, não do ouvido natural, mas o ouvido do próprio coração. Mas também estamos emprestando os nossos ouvidos para tantas coisas. Deus cumpriu a parte dele e derramou o seu Espírito. E nós o que temos feito com os nossos olhos, lábios e ouvidos? Foi o que eu comentei com os jovens ontem. O que você põe diante dos teus olhos te impede de ter visão. O que você empresta os teus ouvidos para ouvir te impede de ouvir a voz de Deus. E o que você permite que os seus lábios digam impede de você dizer o que Deus quer que você diga. Então não há visão, não há profecia. Nossos velhos não têm sonhos. Nossos anciões não têm sonhos. Não tem.
né? A cabeça está cheia de tantas outras preocupações. Como pode o Espírito do Senhor ter liberdade? Então, é tempo de sermos menos naturais e mais espirituais. Adoradores são espirituais e verdadeiros. Porque numa congregação é assim, quando existe línguas, tem quem interprete. Veio a profecia, as línguas têm que cessar. Porque a profecia vai edificar a igreja. Iniciou-se a profecia, as línguas cessam. Porque as línguas edificam as pessoas a ela mesma. Elas são edificadas. Quando há a profecia, a igreja é edificada. Como Paulo disse, se eu fizesse aqui uma reunião dessa falando em línguas apenas, ninguém entenderia nada. Então, quando há a profecia, as línguas cessam. A profecia é superior. Então, quando há línguas, tem quem interprete. Mas está faltando. Está faltando a comunhão com Deus, a espiritualidade. Vou dar ouvidos à sua voz. Deus quer levantar vasos de honra. Deus quer levantar. E disse que levantaria nessa congregação, gente. Deus me disse que levantaria aqui vasos. Vasos, pessoas para serem usadas, que têm ousadia. Pessoas que não são conduzidas pelo medo. Pessoas que não são possuídas pelo receio. Mas sabe que Deus lhe deu espírito de ousadia. Que Deus lhe deu espírito de intrepidez. Eu não vou carregar algo para mim que Deus disse para passar para todas as pessoas. Se é para falar, vou falar. Se é para dizer, eu vou dizer. Tá? Porque eu tenho certeza que Deus deu interpretação aqui. Hoje. E tinha o que ser dito e ficamos quietos. E Deus trabalha. Se não for você, vai ser outro. Se não for o outro, vai ser outro. Deus está sempre o quê? À procura, à busca disso. Tá bom? Vamos lá? Os nomes redentores de Deus. Jeová Jirê significa Deus provedor. Assim, Jeová Jirê é o Senhor que provê todas as coisas. A expressão prover aqui quer dizer dar o que alguém necessitar, suprir necessidade ou ainda socorrer o necessitado. Textos que podem ser explorados. Eu sou o Senhor que provê. Vamos em Gênesis 22. Vamos lá? Gênesis 22. Eu vou andar um pouquinho, porque eu tenho uma oração para fazer por você hoje. Tá? Gênesis 22. Abra a sua Bíblia em Gênesis 22. Venha comigo na folha do estudo. Eu vou ler o número 1 e o número 2. Aí eu trago para você no capítulo que vamos meditar, tá bom? Então vamos lá. Eu sou o Senhor que provê. Chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Gênesis 22, 14. A mensagem é, nosso Deus tem o poder de providenciar o que está faltando na nossa vida. Se formos obedientes ao que Ele está nos pedindo, Ele providenciará o resto. 2. O Deus que providencia a redenção. Disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Gênesis 22, 8. O cordeiro aqui representa o Filho de Deus, Jesus, que morreria em nosso lugar. Assim, trata-se também de uma promessa de redenção, já que Jeová Jirê providenciou o cordeiro de Deus para morrer em nosso lugar. Veja o que Gênesis 22 diz. Primeiro, diz assim, versículo 1. Naqueles dias, aconteceu que depois destas coisas, provou Deus a Abraão
E disse-lhe Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Disse: toma agora o teu filho, o que, gente? Único. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Deus fala, o teu único. Abraão tinha só um filho. Isaac era o único filho de Abraão. O Abraão tinha outro filho. Quem era, gente? Qual era o nome dele? Ismael. Então Abraão tinha Ismael, que era o filho de Agar, da serva egípcia, e tinha Isaac, que era o filho, irmãos, de Sarai. E Deus chama Abraão para prová-lo e fala o seguinte: pega o teu filho, o teu único filho. Aí você fala, peraí, mas Abraão tinha dois, como Deus fala único? Porque o Isaac nasceu da promessa, da vontade, do propósito, do projeto, todas as coisas de Deus. O Ismael nasceu da vontade de Abraão, do pensamento e da ideia de sua esposa, e daquilo que era permitido e aprovado pelos homens apenas. Então tudo que eu e você alcançamos, eu posso até glorificar a Deus por aquilo que eu alcancei, mas se não foi por um meio legal, agradável ao Senhor, não será considerado por Deus como uma conquista dada por Ele, e a pessoa continua o quê? Separada de Deus. Você quer ver um exemplo? Eu estava falando hoje. Eu consigo manter uma pessoa presa a mim pela chantagem, pela mentira, pelo engano, ou até mesmo pelo peso que eu coloco na vida da pessoa. Eu já vi um caso, um pregador, tinha uma igreja e tal, e não estava muito bem. Eu não sei o que está acontecendo com o pessoal lá com ele, também não cabe a mim querer saber. Aí a pessoa falou, olha, eu vou embora, eu não vou ficar mais aqui, pastor, eu quero que o senhor me abençoe, porque eu vou para outro lugar. E ele olhou para a pessoa e falou assim, se você sair daqui, você está debaixo de maldição. Aí a pessoa permanece. Com medo do quê? Com medo do quê? Aí ele vem, chega na igreja, ele olha para a igreja, lá está quem? Aquela pessoa. Aí ele fala, oh Deus, obrigado, acho que o Senhor colocou um pouco de juízo na cabeça daquela pessoa. Mas ele está agradecendo a Deus por algo que não foi Deus que fez. Porque se não for o Espírito Santo que te convence, irmão, não sou eu que vou dizer para você caminhar comigo. Se o Espírito Santo não te mostrar a verdade, se o Espírito Santo não te convencer, porque é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo não lhe convencer, se o Espírito do Senhor não falar ao teu coração, não sou eu que vou, obrigar você a caminhar comigo. Não sou eu. Porque hoje você vê as pessoas seguindo, irmãos, o mentiroso, o ganancioso. As pessoas estão perdendo a visão. Mas ele pode chegar no último dia e falar, olha, tem essa pessoa que está comigo. Nenhum nem outro vai ser salvo. Primeiro porque ele segurou aquela pessoa debaixo de mentira, de jugo, de servidão e de maldição. E aquela pessoa enganada não conheceu a verdade e perdeu a bênção. Por causa do medo. Nenhum nem outro vai entrar na glória do Senhor. Então não adianta, irmãos, observar só as nossas conquistas e dizer, puxa, Deus fez por mim. Às vezes não é Deus. É igual a história que eu contei para você. A dona pegou o marido dela e levou para a igreja na marra. Sabe aquela coisa, ou você vai comigo hoje ou nós vamos separar? Se você não for comigo hoje, acabou o casamento. Ele falou, bom, nesses termos, né? E veio. O dia que ele veio, ela levantou, ela quer dar um testemunho. E eu já suspeitei, falei, misericórdia, lá e vem, né? E lá ela falou, pastor, faz tempo que eu estava orando por esse daqui, ó. Para ele vir para a igreja. Mas hoje eu louvo a Deus, glórias a Deus, ele está aqui comigo. O rapaz só ficava assim, ó. No meu coração eu pensei, Jesus, esse aí para voltar aqui de novo, ou em qualquer outro lugar com ela, vai ser uma guerra. Ela estava dando um testemunho como se Deus tivesse feito a obra, mas foi Deus?
Foi Deus. Resultado, aquele rapaz, enquanto eu estive na cidade, eu nunca mais vi ele. Nem na rua. Nem na rua. Eu acho que quando ele me via de longe, ele já... Porque a cidade é pequena, pô. Cidade pequena, você anda 3, 4, 5 ruas, você encontra as pessoas, né? Só tem uma praça na cidade. Todo mundo passa... A praça é no centro. Todo mundo que vai para lá e vem para cá, todo mundo passa na praça. Então, se você parar na praça, você encontra com todo mundo. Eu não vi mais nem na rua, irmãos. Então, não adianta falar assim, é Deus que me deu. Não, não. Ismael nasceu, mas não era do propósito de Deus. Tá? Não era do propósito de Deus. Não tem nada a ver com as coisas hoje, viu, irmão? Tem pessoa pensando, eu sabia que eu tenho que abandonar aquela criança. Não vem com essa bobagem na sua cabeça. Tá? Não existe ex-filho. Estou falando no caso de Deus olhar e falar o quê? Isaac, seu único. Então, se você alcança algo de maneira errada e usa aquele dito que diz assim, não tem problema, porque os fins justificam os meios pelos quais eu tenho feito. Não, os fins não justificam. Deus não admite, Deus não aceita. Deus não considerava Ismael, irmãos, como um filho de Abraão. Apesar de ter abençoado Ismael, apesar de ter feito dele uma nação forte, apesar de ter sido ele uma nação, e está sendo hoje uma nação onde a mão de todos é contra ele, e a mão dele é contra todos. Então você vê hoje como são as guerras contra a região da Palestina. São esses descendentes de Ismael. É preciso saber que Deus cumpre a palavra dele. Tá? Mas Deus disse a Abraão, esse é o seu único filho. Então, não tenta conseguir as coisas de qualquer maneira, não. Porque o Deus que provê, Ele conhece a sua necessidade. Se você caminhar do jeito certo, você vai alcançar. Foi o que Ele falou para o Caim. Caim, o pecado já está à porta. Cabe você dominar sobre ele. Se você fizer o que é correto, você também será aceito. Ou seja, você também vai ser abençoado, como seu irmão Abel está sendo. Só que Caim não quis ouvir isso. Deus é Deus de providência e pode trazer o que você precisa, sem que eu e você precisemos o que, gente? Encurtar o caminho aí. Amém, pessoal? Entenderam isso, tá? Então, teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Bom, aí o Abraão pega seu filho, sobe com ele, lá já no versículo 8, você encontra, versículo 7, perdão, verso 7, o Isaac fala o seguinte: então falou Isaac a Abraão seu pai, e disse, meu pai, ele disse, eis-me aqui meu filho, e ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Isaac já tinha aqui seus 9 para 10 anos de idade. O Abraão já tinha 100 e algumas coisas, algumas frações. O homem de Deus sempre vai te dar uma palavra que te aproxima de Deus. A mulher de Deus sempre te dará uma palavra que vai te aproximar de Deus, porque se vai te levar para distante, o homem de Deus não vai fazer isso. O Isaac perguntou, pai, cadê o cordeiro? O Abraão, nesse momento, ele queria sacrificar o Isaac? Queria. Eu acho que ele estava finzão, né? Já vinha molando cutela. Menino, hoje eu te dou um jeito. Será que ele estava afim de sacrificar o Isaac? Não. E quando o Isaac faz essa pergunta, pai, cadê o cordeiro? É para derreter o coração do pai, né? É para provar mesmo. Se é uma pessoa que não tem, irmãos, o conhecimento de Deus, ou julga a causa e interesse próprio, ele vai olhar para o Isaac e vai falar, meu filho, eu não queria, mas Deus mandou. Você é o sacrifício. Você que vai ser sacrificado. Você que vai ser morto e queimado. E se o Isaac resolvesse correr, acabou o holocausto. Porque 100 e poucos anos ele não pegava mais o Isaac de jeito nenhum. Não pegava mais.
Mas veja que o Abraão, irmãos, não semeou nada contra Deus no coração do Isaac. É isso que eu quero que você entenda. Uma pessoa comum ia falar: meu filho, eu não queria, mas Deus pediu e eu tenho que obedecer. Como quem diz, a culpa não é minha, a culpa é de Deus. Mas não, ele não fez isso, porque se ele fizesse, ele poderia estragar a comunhão do Isaac com Deus o resto da vida. O que sai do meu, do seu lábio, o que sai dos nossos lábios, pode edificar ou pode destruir. Eu vejo as pessoas dizendo: pastor, lá em casa ninguém quer nada com Jesus. Eu fico preocupado para saber o que essa pessoa está falando dentro de casa, o que ela fala a respeito do Evangelho, o que ela fala a respeito de Cristo, o que ela diz sobre o que é servir Jesus. Que notícias você está levando da terra que você está visitando? Como os espias hebreus que vieram da terra prometida e disseram: olha, a terra é boa, aqui estão os frutos, mas gigantes, cananeus, heteus, jebuseus, ferezeus, os povos do Oriente estão na beira dos rios. Nós não vamos entrar, porque a terra devora os seus moradores. Resultado, todo mundo começou a chorar. O Abraão não fez isso. Ele olhou para o filho dele e falou assim: filho, Deus proverá para si. Entenda uma coisa: se Deus lhe pediu algo, e aos teus olhos parece ser difícil fazer o que Deus está determinando que você faça, entenda que quando Ele te pede, e o seu coração se inclina a obedecer, o próprio Deus providencia para você a condição, a capacidade, tudo o que for necessário para que você cumpra o que Ele está dizendo. Deus não vai te empurrar numa cilada. Deus não vai te empurrar para fora do barco. Ele pode ficar sobre as águas e falar para você: vem, mas vai te dar condição de caminhar sobre ela. Jamais vai te empurrar do barco. Jamais. Deus proverá para si, meu filho. E aqui nós vemos que esse cordeiro representa o cordeiro Cristo, que tirou o pecado do mundo, que veio para trazer-nos o quê? A reconciliação com Deus, nos trouxe a redenção dos pecados. Mas esse cordeiro Cristo que trouxe a redenção dos pecados, só pode ser na minha vida, na sua, se nós estivermos dispostos ao quê? A obedecer. Eu vejo as pessoas falando assim: pastor, Jesus veio para todo mundo. Jesus não é exclusivo de A, de B ou de C. Não, Jesus não é exclusivo de A, de B e de C. Mas não venha me dizer que Ele veio para todo mundo. A Bíblia diz assim, lá no Evangelho de João, lá no capítulo 1, Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Aí ele diz: mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de... Então, entenda, Cristo veio para aqueles que o receberam. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Cristo veio para aqueles que o receberam. Aí alguém está pensando: graças a Deus que eu recebi Jesus. O que é receber Jesus para você? Receber Jesus é receber a sua palavra. Como é que eu recebo Jesus se eu não recebo a sua palavra? E a palavra às vezes vem como uma prova dessa. Eu quero o Isaac. Sabe aquilo que a pessoa às vezes não quer abrir mão de jeito nenhum? Uma amizade que leva para o mau caminho, um vício, um costume, um jeito de ser, um hábito. Não, mas isso aqui para mim, pastor, isso aqui é minha única, sabe? A minha única diversão é essa. Mas é desagradável a Deus? É. Abre mão. Abre mão. Porque quando Deus pede Isaac a Abraão, Deus já está preparando para Abraão algo muito maior. E quando o Abraão fala para o Isaac: Deus proverá para si, eu imagino Isaac pensando: gente, eu já vi fazer sacrifício, holocausto, mas todas as vezes nós tivemos que levar o cordeiro. Agora Deus vai aparecer um cordeiro. Nesse momento a fé do Isaac foi lá em cima. Esse Deus é bonito. Eu vou ver algo novo hoje. Ele subiu o monte cantando.
Eu imagino que ele subiu o Monte Moriá cantando: vamos lá, Pai, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá para si o cordeiro. Por quê, irmãos? Porque o seu pai plantou isso no coração dele. Não o contaminou com aquilo que estava tentando roubar o seu coração, porque eu acredito, o Abraão não queria fazer aquilo. Mas também não discutiu com Deus. Não brigou com Deus. Não fugiu de Deus. Quantas pessoas estão fugindo de Deus? Quantas pessoas estão se escondendo de Deus? Fugindo, fugindo, fugindo. E até quando? Até quando? Quem foge também precisa de providência, sim ou não? Quem foge precisa de redenção também, sim ou não? Porque ficar fugindo, 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 amanhã Jesus volta, pronto. Aí não precisa fugir mais. Né? O Exu da morte vai levar ele embora. Sim. Hoje é o dia de me apresentar diante do Senhor. Deus, o que é? Esse aqui que eu tenho que deixar? Eu tenho que sacrificar esse vício, eu vou sacrificar. Eu tenho que sacrificar esse pensamento ruim, eu vou sacrificar, eu vou tirar ele. Eu tenho que sacrificar esse meu jeito de ser, eu vou sacrificar. Eu tenho que sacrificar esse sentimento, eu vou sacrificar. Eu tenho que sacrificar essa mágoa, eu tenho que sacrificar esse ódio, eu tenho que tirar isso de mim, eu vou tirar. Mas vou fazer conforme a tua vontade. Aí o que acontece, irmãos? O Cordeiro, que é Jesus, que veio trazer redenção, entra em ação. E nós somos livres do peso do pecado e a glória de Deus vem sobre a nossa vida. Mas se eu não fizer, meu irmão, eu continuo separado de Deus. Mesmo participando de cultos, estando na igreja, vindo, olhando, mas e aí? O principal não é aceitar a sua palavra? É isso que nós precisamos entender. Então, aí vem o quê? A redenção. Esse cordeiro representa a Cristo. Ele veio para aqueles que o receberam. Recebê-lo é o quê? Receber a sua palavra e aceitar a vontade do próprio Deus. Tá bom? Aí, mais já lá à frente, na altura do versículo 12, quando Abraão estava, meu irmão, para fazer aquilo, estava para imolar o menino, que permitiu ser amarrado. Eu imagino Isaac amarrado pensando: aparece cordeirinho, né? Cordeirinho, aparece, cordeirinho, aparece. E o Abraão pega o cutelo e vem para imolá-lo. Aí diz o seguinte: então, disse o Senhor, bradou, né? E disse: não estenda as mãos contra o moço, não lhe faça nada. Porquanto agora sei que temes a Deus. Tem tradução que diz: agora sei que me amas, né? Sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos, olhou e eis o quê? O carneiro de trás dele, travado pelos chifres no mato. Eu imagino que ele olha e fala assim: Isaac, eu dou uma olhada para trás. O Isaac amarradinho faz assim: oh, glória! Apareceu o cordeirinho. Mas por que é que Deus foi provisão para Abraão? Porque no seu coração, ele não estava negando a Deus aquilo que Deus havia lhe pedido. Deus falou: agora sei que me temes. Algumas traduções dizem: agora sei que você me ama. Quando é que Deus prova o nosso amor para com Ele? Às vezes, aquilo que nós recebemos de Deus se torna para nós mais importante do que o próprio Deus. Deus, eu preciso de uma porta aberta, de um trabalho novo, eu quero ganhar um pouco mais, então, eu preciso passar nesse concurso, eu preciso isso, eu preciso abrir o meu escritório, eu preciso. Aí Deus vai lá, abençoa e abre. Só que em função daquilo que a pessoa recebeu, ele já não vive mais para Deus. Não, agora eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de clamar, eu não tenho tempo de buscar. Aí vem Deus e fala assim: ó, fecha essa porta. Está amarrado, isso não é de Deus não, isso é Satanás que está querendo, né, me tentar. Fecha essa porta. Não, isso aqui é o meu sonho. O Isaac era o sonho de Abraão?
Era ou não era? Isso aqui é o meu sonho, pastor. Meu sonho realizado, tudo que eu pedi a Deus, olha, foram anos, lágrimas de dia e de noite, foram tempos, muito tempo chorando, buscando. Eu imagino quantos anos o Abraão chorou. Um dia do Senhor Deus tem que chegar para ele e falar: rapaz, vem cá, conta as estrelas do céu se você puder, assim vai ser a sua descendência. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença, ser perfeito. Foram anos e anos e anos e anos e anos buscando. E quando vem o Isaac, que ele está feliz, Deus fala: agora me dá o Isaac. Porque aquilo que você recebe, se tornar mais importante para você do que Deus na sua vida, eu digo assim, que a bênção pode ser uma de muitas, ou pode ser a única. Pode ser a primeira de muitas. Como dali Deus deu a Abraão o quê? Outros filhos. O garotão Abraão, com 110 anos de idade, casou-se com Quetura e teve filhos e filhas. Deus lhe deu mais bênçãos ainda. Mas se ali ele nega o Isaac, aquela bênção dele seria a única. Você quer que a sua bênção seja uma de muitas ou que seja a única? Se você quer que seja uma de muitas, comece a observar se as coisas que você tem recebido, que você tem alcançado, não tem sido para você mais importante do que a presença do próprio Deus. Mais importante do que Deus. Se não está roubando o lugar de Deus em seu coração, se não está tomando o lugar que pertence ao Senhor na sua vida. Pastor, conheci alguém agora. Estou viajando, pastor. Está parecendo adolescente. Apaixonado igual adolescente. Conheci, pastor, conheci pela internet. Conheci, pastor, olha, é a pessoa da minha vida e tal e tal. Se você conhecer dentro da igreja não é garantia de sucesso, não é verdade, dona Irene? Você conhece dentro da igreja, às vezes não é garantia de sucesso? Tudo pode acontecer, tudo pode dar certo. Mas entendam bem, o problema não é a forma que a pessoa conheceu, cada um faz o que quiser da sua vida. Eu digo que é perigoso, não vai, não me envolve nisso não, isso é um perigo. Só que o problema é, em função disso, ele não ora mais, ela não ora mais, o tempo todinho, será que ela mandou uma mensagem para mim? Não falou nada hoje. Será que eu mando uma mensagem lá? Meu Deus do céu. Jovem, 45 anos, a idade do pastor. Jovem. Meu Deus, não falo nada, Jesus. Vou mandar um oi. Vou mandar uma carinha. Sabe? Olha, vamos para a igreja. Não, estou esperando. Vai me ligar. Ele vai me ligar, vai falar comigo, vai me mandar mensagem. Eu estou esperando e tal e tal. Meu irmão, aquilo vai esfriando a pessoa. E se a pessoa liga ainda, é para ficar falando de coisas que não edifica. Até esquece que serve a Jesus nessa hora. Sabe o que eu estou pensando? Sabe? Nós já estamos numa idade assim, meio avançada, né? Não dá para ficar esperando muito. Quer saber? Por que você não vem morar aqui em casa? Ele me convidou para morar com ele. Peraí. E a Bíblia, e a palavra? Não, pastor, não. Depois eu vejo isso. Então tá bom. Vai lá. Então quer dizer, perceba que muitas vezes a pessoa alcança, torna-se para ele mais importante do quê? Do que a glória de Deus. Aí vem Deus e fala assim, sacrifica. Deixa isso. Não. De jeito nenhum. Isso aqui foi difícil para achar. Né? Isso foi complicado. Não deixo, não dou. Não abro mão e tal. E está preso naquilo.
Só que quem está preso nessas coisas, coisas semelhantes a essa, esse é um exemplo que eu dei, mas coisas semelhantes a essa, também precisa da provisão de Deus, sim ou não? Sim ou não? Também precisa do cordeirinho, que Deus venha com provisão, que portinhas se abrem, que as correntinhas sejam quebradas, né? Precisa da autoridade para expulsar o demônio, que hora ou outra vem para tentar, né? O lapeta. E aí, gente? E aí? Não vai ter provisão. Por quê? Porque quando Deus lhe pediu, você negou. Deus é comigo, com você, o que nós somos com Ele. Deus é conosco, o que nós somos com Ele. Deus vai comigo até onde eu for com Ele. Se tem algo, irmãos, na minha caminhada que se torna mais importante do que a glória de Deus, eu não sou digno de Deus. Jesus disse isso. Jesus disse isso. Não é digno de mim. Não é. Por que o cordeiro apareceu lá do nada? Não, Deus providenciou mesmo. Por quê? Porque quando o Senhor falou, Deus falou a Abraão, ele não negou a Isaac. E você pode estar pensando, pastor, mas Abraão não imolou Isaac. Deus não permitiu, então Deus não queria. Queria? O Isaac era o filho da promessa. A bênção não passaria de Abraão para Isaac? Então Deus queria ou não queria Isaac? Queria. Mas ele não imolou o menino. Não imolou fisicamente. Mas no seu coração já tinha feito isso já. Tanto que se Deus não brada, ele faz. Porque, como eu lhe digo sempre, o homem vê somente a ação. Deus observa e vê o que está por detrás da ação. O homem vê somente o que está sendo feito. Deus observa o que está sendo feito e por que está sendo feito. Como está escrito, aquele que sonda os corações sabe qual é o pensamento do Espírito. Ele vasculha, ele esquadrinha, ele olha. Tudo ele vê, tudo ele sabe. Por que estamos fazendo? Então ele conhece todas as coisas. O que é que Deus tem lhe pedido, meu irmão? O que é que Deus tem nos pedido que nós temos negado ao Senhor Deus? Oração, busca, clamor, envolvimento com a presença dEle, trabalho em sua obra. Trabalho em sua obra. A porta que Deus abriu para você, às vezes foi uma porta que Ele abriu para que você financiasse o Evangelho, fosse uma coluna na obra do Senhor, e até para uma oferta apareceu uma guerra. Não sai, ó. Fala de oferta, fala bater no pastor, como se fosse para o pastor, né? Tudo que ele tem é mais importante do que a glória de Deus. Então, não haverá providências. Mas se hoje, o seu coração se inclinar para fazer o que é perfeito aos olhos do Senhor, Deus vem com providência sobre a sua vida em nome de Jesus. Digam amém, gente? Concluindo aqui então, o 3 e o 4 diz o quê? Deus que sustenta nos desertos da vida. O deserto é um espetáculo, né? Olha só. De tal modo, os sustentaste. 40 anos no deserto, nada lhes faltou. As suas roupas não envelheceram e os seus pés não se incharam. Neemias 9:21, mensagem. Nosso Deus supre faltas. Ele providencia recursos onde os mesmos parecem não existir. Água da rocha, comida do céu, são apenas alguns exemplos. Aqui Neemias estava animando o povo, que estava triste com o momento que eles estavam passando. Depois de terem fechado quase todo o muro, quase todo o trabalho estava pronto. Neemias foi da reconstrução dos muros em Jerusalém, quase tudo pronto, só que tem sempre um inimigo, né? Sempre tem um Sambalate da vida. Tem um Sambalate, um Tobias, que fica ali, esse muro vai cair, isso não vai dar certo, e olha, se vier uma raposa vai destruir. Assim estava o Sambalate e os inimigos, e a cidade também estava numa miséria. A cidade não tinha nada. Então o povo acabou o quê? Desanimando. Neemias falou, ei gente, vamos lembrar uma coisa aqui. Lembra que Deus tirou todos os nossos pais da terra do Egito? Enquanto eles caminhavam, os seus sapatos não envelheciam, seus pés não inchavam,
Andaram quanto tempo? E os seus pés nunca inchavam. Hoje a pessoa sai de casa, vai no centro e volta, o pé está desse tamanho. Inchado, né? Sempre tem uma situação assim, desse jeito. As suas roupas não ficavam velhas. Compra uma camisa de cor, meu irmão. Umas camisas de manga comprida de cor, dá umas 2, 3 lavadas nela. Você vai ver, daqui a pouquinho, essa gola aqui já não serve. Aqui está de uma cor, aqui está de outra. E assim, você compra a camisa para usar no máximo 1 mês e meio, 2. Daqui a pouco você olha, cadê aquela camisa nova? Porque o homem é assim, né? 2 meses, cadê minha camisa nova? Tá lá. Não, aquela não é minha camisa nova. Pois é. Ela passa desse jeito. Sabe? Então, quer dizer, e ele falou assim, Deus providenciou. Por quê? Água da rocha, pão do céu. Entenda uma coisa? Todo deserto traz algo favorável para mim e para você. Deus não permite você entrar no deserto sem que do outro lado ele tenha algo especial preparado para a sua vida. Deus não permitiria que o povo saísse do Egito, atravessasse aquele deserto se não tivesse terra prometida. Deus não permitiria que Jesus fosse para o deserto e ficasse 40 dias sendo tentado por Satanás se não tivesse os anjos do Senhor para depois servi-lo. Deus não permitiria que andássemos, irmãos, por um deserto, por uma adversidade, se não houvesse para nós uma vitória enorme. Porque quem é que caminha sempre sem ter vitória, ele vai cansar. Vai cansar, ele vai desistir. Então Deus sempre tem algo à frente. E o deserto nos ensina. O deserto nos ensina. A dificuldade nos ensina. Falei pela manhã, só quem, irmãos, um dia teve, deixa de ter, ele passa a dar valor. Eu falei falei pela manhã a respeito do quê? Puxa, eu não consigo pegar um prato de comida ou alguma coisa e já chegar e ir comendo. Não, eu agradeço a Deus e depois santifico. Obrigado, Jesus. Eu abençoo para a tua glória, eu santifico, consagro. Sabe por quê? Porque quem precisou comer um dia e não teve um prato de comida, teve que passar fome, ele dá valor a um prato de comida. Dá, porque passar fome não é bom. Sentir fome é uma coisa, passar fome é outra. Ai, estou com fome. Aí chega em casa e come tudo. Devora. Ah, eu estou com fome, mas chega em casa, não tem nada para comer. De chegar pela manhã, não tem um café, não tem pãozinho, aí no almoço não tem nada, aí termina um culto, você fala, Senhor, acho que hoje também não tem janta, né? Mas glórias ao Senhor, o Senhor é fiel. Ia lá fechar a porta da igreja, chegar alguém lá. Ô, boa noite. Você pensa que é oração, né? Alguém precisando de oração, de ajuda, uma hora dessa. Pois não. O senhor é pastor da igreja, sim. O senhor quer jantar? Aí você faz aquela... Não. Precisa não. Mas o rapaz pegou duro comigo, hein? Ele olhou para mim e falou assim, pastor, é simples, mas é o que eu comi. Falei, meu Deus, o homem está pensando que eu estou com orgulho, né? Falei, traz a comida lá, irmão. Traz. Em Goiânia eles usam aquela farinha grossa, assim, aquelas farinhonas assim, ó. Meu Deus. E pimenta. Pimenta de cheiro com força. Aquelas farinhonas grossas. Peguei esse prato, irmão, corri para dentro, para cima, assim, glória ao Senhor, meu Deus, obrigado. Comi. Se ele trouxesse mais, eu comia. Mas eu falei, não precisa. Então você dá valor. Aí eu estava terminando o culto, tem uma obreira nossa que ela está passando por um processo de tratamento de saúde. Ela ficou cega quase. Eu só via vulto, não via mais nada. Aí hoje pela manhã eu fui apresentar um carro a Deus que a irmã comprou, ganhou um carro do velho marido. Aí eu vim para cá, ela estava vindo assim, falou, pastor. Eu olhei e falei, tá vendo, né? Pastor, mas meu Deus, que bênção, pastor. Eu estou vendo, estou enxergando. A filha dela falou, pastor, tá igual boba. Olha aquilo, olha lá. Mãe, eu sei, a senhora já viu isso. Eu via antes, mas passei muito tempo sem ver. Quem perde e passa necessidade, sabe dar o quê?
O deserto ensina muita coisa para a gente. É só olhar Deuteronômio 8 lá. O que Deus fala? Lembra-te dos caminhos pelos quais eu te fiz passar, para te testar, para provar, para ver o que estava em teu coração, para te humilhar, para ver se permanecerias em minha presença. E depois te honrei, te abençoei. Então, Deus prova. E cada situação dessa tem que me tornar uma pessoa melhor, gente. E eu dou graças a Deus pelo que enfrentamos, pelo que passamos. Dou graças a Deus. E Deus sempre assim, irmãos, no último instante vem com a providência. Assim como está fazendo por você, te abençoando e trazendo. Então, não se entristeça, a providência vem. Quer provisão de Deus? Busque ao Senhor. Por quê? Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Mensagem: Deus tem provisão para aqueles que o buscam. Se desejar experimentar de milagres nessa área, decida o quê? A buscar. Os filhos dos leões passam necessidade. Eles têm necessidade, passam necessidade. Mas aquele que busca o Senhor, nada o quê? Lhe faltará. O que está faltando? Sabedoria. Se está faltando sabedoria, peça a Deus. Que a todos dá o quê? Liberalmente. Deus dá sabedoria como? Liberalmente. Mas sabe o que a gente pensa? Que eu vou dobrar o joelho e falar: Deus, eu preciso de sabedoria. E vem uma luzinha fazendo tchim, pronto, sou o Salomão já, né? Dá muito. Não, você quer sabedoria? Quer sabedoria? Vou te dar sabedoria. Toma aqui uma situação para que você passe, tenha experiência e adquire sabedoria. Aí a sabedoria vem no meio das situações. Então não tem uma pílula de sabedoria, não tem uma pílula de conhecimento, né? Não tem. Eu quero sabedoria, eu quero paciência, Senhor, me dá paciência. Paciência. Então eu vou te dar uma situação bem atribulada, né? Para você se obrigar a ter paciência. E isso vai desenvolvendo. Então o deserto ajuda. E naquilo que eu tenho falta, me leva ao quê? A buscar a Deus. E quem busca, de nada tem falta. Digam amém. Fique em pé, por gentileza. Eu vou fazer uma oração por você agora. Com você. Eu gostaria que você acreditasse que o Deus que nós servimos é um Deus de provisão. Sabe, como eu estou dizendo hoje, eu não sei o que você precisa de verdade, eu não sei o que você precisa ao certo. Mas eu sei que Deus tem o que você precisa. O Abraão precisava de um cordeiro. Deus tinha ou não tinha? De tantas coisas que você pode imaginar que Deus tem, que eu quero que um cordeiro, Senhor. Mas Deus tinha. Tem o cordeiro, tem pão no céu, tem codornizes. Tem tanta coisa que Deus faz descer do céu, irmãos. Que Deus manda do céu para as nossas vidas. Então Deus é um Deus de provisão. Jeová Jirê. Desde que o seu compromisso com Deus esteja firmado dessa forma, que nada seja mais importante do que a vontade de Deus. Porque às vezes nos perdemos. O que nós recebemos torna-se mais importante. Em função do que recebemos, já não fazemos mais o que é agradável a Deus. Eu não oro, não, porque eu não tenho tempo de orar mais. Eu estou muito cansado do meu trabalho. Deus me abençoou com o trabalho, você sabia? Não, eu não sabia não. Mas está te afastando de Deus? Será que é bênção? Às vezes nós permitimos que a nossa bênção se torne maldição. Deus dá com tanto carinho e nós permitimos que aquilo se torne um problema. Porque nos afasta da orientação de Deus, do propósito do projeto de Deus. Do compromisso com Deus. Então, meu irmão, que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. Tem coisa que nós não queremos realmente abrir mão. Como Abraão não queria abrir mão do Isaac, de jeito nenhum. Mas ele não brigou com Deus. Nem ponderou. Simplesmente preparou e foi. Faz o que Deus está determinando. A providência vai vir sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém?